Já estamos na ponta da linha com o nosso Eduardo Castro, apresentador da Band News TV, já fez de tudo na vida, repórter, produtor, editor, âncora, só faltou ser chefe de cozinha, já fez de tudo. E o Eduardo Castro e eu, todos os dias, às 4h30 da tarde, a gente conversa na Band News TV, falando sobre os assuntos mais importantes na nossa avaliação, evidente, que envolvem a política, a economia, o Brasil. Outro dia entramos no ar Dudu e Edu, porque era o Eduardo Castro, o Eduardo Barão e eu. Então foi uma... E num desses dias, acho que terça ou quarta-feira, o Eduardo Castro virou para mim e disse: olha, eu estou muito preocupado, porque as notícias que eu tenho recebido sobre o estado de saúde do Zé Paulo de Andrade são muito preocupantes. E o Zé Paulo de Andrade é como se fosse um pai profissional para mim. E eu não sei como eu vou lidar com essa notícia. E, Edu, o dia chegou, aconteceu, e eu queria que você falasse com a gente, para o nosso ouvinte do Band News no meio do dia, primeiro, como você está lidando com essa notícia, e segundo, o que foi o Zé Paulo de Andrade na sua vida? Bom, Eneg, colegas do estúdio, quem está nos acompanhando, primeiro um prazer voltar a falar no rádio aqui na Bandeirantes, né? É uma satisfação estar aqui na Band News com vocês. Zé Paulo foi uma referência muito importante, como você estava dizendo e como a gente conversou aquele dia. Eu considero que dos jornalistas, todos nós que passamos pelo Grupo Bandeirantes, ele é o mais representativo. E a Bandeirantes do jeito que é hoje, em grande parte por causa do Zé Paulo de Andrade. Outros colegas muito importantes já passaram por aqui. Agora, o Zé Paulo ficou nessa casa há 60 anos. E o DNA jornalístico da Bandeirantes, que é tão forte e que está aqui conosco, foi desenhado, inclusive, pelo Zé Paulo de Andrade, no microfone e fora dele, porque ele foi diretor da Rádio Bandeirantes também, de 77 ao começo dos anos 90. Zé Paulo era acho que todo mundo já falou isso, né? Um trabalhador incansável, um colega maravilhoso, um chefe muito correto, era um cara de opiniões fortes, e ele mesmo dizia, a gente tem diferença de idade, ele tem exatamente a idade do meu pai, tinha exatamente a idade do meu pai, ele disse: se a gente concordar o tempo inteiro, um dos dois está muito errado, né? Então, é mais do que respeito que eu tenho pelo Zé Paulo. É uma reverência profissional, porque quando eu cheguei à Bandeirantes eu tinha 20 anos de idade, eu passei 13 anos seguidos aqui, depois eu tive outras oportunidades, mas enfim, isso faz 25 anos. Eu tive a oportunidade de conviver com ele ou muito próximo, ou sempre falando com ele profissionalmente esse tempo inteiro. E você brincou aí no começo, Xará, dizendo que eu já fiz de tudo. Acho que era essa uma das coisas, o caminho era uma das coisas que fazia com que o Zé Paulo se identificasse comigo. Eu estudei direito como ele, eu comecei no esporte como ele, fui para o geral como ele, né? E isso fazia com que nós tivéssemos, ele olhasse para mim com um carinho que ele olhava para todo mundo, mas claro que eu sentia esse carinho de uma maneira muito especial. O Zé Paulo está sendo muito duro o dia de hoje. Eu acho que não é só para mim, não é só para vocês aí na Bandeirantes, ou né, no prédio da Bandeirantes, no edifício Radiantes, ou em qualquer outra sede da Bandeirantes espalhada pelo país, mas para os ouvintes de São Paulo. O Zé Paulo era uma personalidade da cidade, né? O Pulo do Gato não era um programa de rádio, ele era um evento paulista e paulistano, que daí começou a se espalhar pelo país, a partir primeiro da força da Rádio Bandeirantes de São Paulo e depois da maneira que se espalhou a rede Bandeirantes de rádio. Então, para mim, um dia muito triste do jornalismo, muito triste do rádio, em especial, e muito triste do Grupo Bandeirantes. Agora, Edu, você contava mais cedo sobre um episódio, o Zé Paulo de Andrade, um fumante inveterado, e parou de fumar, enfim, parou de fumar por imposição do organismo dele, que deu um grito, né? Não porque ele tivesse tomado cuidados e tal, mas que ele se preocupou com o seu pai. Foi. Conta pra gente esse episódio.
uma dessas oportunidades conversando, não me lembro se foi na redação ou se foi no ar, enfim, mas meu pai fuma. Meu pai tem exatamente a idade dele. Meu pai fumava, né? E ele ficou indignado. Como o seu pai fuma? Eu fumava 2 maços de cigarro por dia nos anos 70 e isso me fez ter um infarto. Deixa eu falar com seu pai. E aí meu pai foi lá. Foi até a rádio, a rádio, né? E a exemplo do Zé Paulo, meu pai também é um cara muito reservado. O Zé Paulo, no ar, quem o conhecia no ar, com toda aquela veemência, aquela coisa incisiva, opiniões muito fortes, podia imaginar que ele era assim em qualquer lugar, mas não, ele saía do estúdio carregando as coisas dele embaixo do braço e ele era muito reservado, ele era muito quietinho, ele era muito na dele. E o meu pai também. Então aí foi uma conversa estranhíssima, né, dos dois, tomando café ali na Bandeirantes, falando pouco, falando baixo, mas demonstrando esse carinho. Meu pai, o ouvinte, né, e o Zé Paulo com essa reverência, enfim, que ele trazia por todos os colegas, em especial ali naquele momento comigo. Eu acho que esse carinho, se a gente pegar internet hoje, né, Twitter, Facebook, de quem teve a oportunidade de ser chefiado ou teve a grande satisfação de ser colega do Zé Paulo, isso é um traço comum, né? Todo mundo está com muita saudade do profissional, já. Vai estar mais e está sentindo mais a falta do colega, do amigo, do pai mesmo, o cara que punha a mão no teu ombro, te ensinava, mesmo quando não precisava nem queria, mas ele era muito próximo principalmente dos jovens, ele vinha conversar e vinha ensinar você a fazer aquilo que, eu falei do DNA da Rádio Bandeirantes, mas do Grupo Bandeirantes, mas é mais, é o DNA do rádio brasileiro. Hoje, jornalismo no rádio tem um desenho, né? Nós aqui, no Grupo Bandeirantes, ainda mais, mas o jornalismo, a gente ouve o jornalismo da Inglaterra, é diferente da Colômbia, que é diferente da Espanha, que é diferente dos Estados Unidos, que é diferente do Brasil. No Brasil, o DNA do Zé Paulo está ali. Está no jeito que a gente faz, está nas escolhas que nós fazemos, na maneira que a gente se comunica com o ouvinte. Esse negócio de conversar com o ouvinte, né, trocar informações com o ouvinte, fazer com que o ouvinte participe. O Pulo do Gato está aí há 50 anos recebendo cartas, boca no trombone, né, que era um segmento do programa muito conhecido, que era de reclamações dos ouvintes. E eu tive a oportunidade de fazer o Pulo do Gato algumas vezes nas folgas do Zé Paulo, sábados principalmente, feriados, né, e sentar naquela cadeira, era a sensação que você tem de que você estava usando um paletó de alguém 10 vezes maior que você, né, porque de fato você está substituindo o Zé Paulo de Andrade, porque o Pulo do Gato era o Zé Paulo. E o Pulo do Gato, ele não tinha exatamente um roteiro como a gente conhece em programas de rádio e televisão. Para 1, para 2, para 3, para 4. Não, ele tinha um bolinho de manchetes, ele tinha um bolinho de notas, as matérias do dia, e tinha as pastas do Zé Paulo, as pastas do Pulo do Gato, que tinha ali as efemérides, né, dia de santo não sei das quantas, dia da cidade não sei das quantas, tinha ali as festas, a festa de santo não sei da onde, que acontece amanhã, alguns eventos que as pessoas mandavam para ele, e ele fazia essa referência, e a pasta do Boca no Trombone. E você ia, né, tentando, da maneira que o Zé Paulo fazia como ninguém, que aquilo ali era uma extensão do braço dele, praticamente, né, misturar essas coisas de maneira a servir o ouvinte às 6 horas da manhã. E, nossa mãe, não tem emoção, não tinha emoção maior do que fazer o Pulo do Gato, para quem gostava, como eu, paulistano, ouvinte de rádio e reverente da Rádio Bandeirantes. Não é porque era o Pulo do Gato só, não é porque era a Rádio Bandeirantes só, é porque ali, naquela cadeira, sentava o Zé Paulo de Andrade, como ele dizia, né, acordando São Paulo e depois acordando o Brasil inteiro, com aquele gato miando, que faz parte da infância de praticamente metade dessa cidade, que é a maior metrópole do Brasil. Bom, a gente conversou com o Eduardo Castro, obrigado. Eduardo Castro, apresentador da Band News TV, e a gente vai estar junto às 4h30 da tarde para conversar. Um abraço, brigadão pelo seu testemunho. Até mais.